Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Talvez você já tenha visto uma mensagem circulando por aí. É uma reclamação de um cliente insatisfeito. Vou dar uma parafraseada aqui. Quando você veio, você disse: eu vou te dar lingotes de cobre de qualidade. Você não fez o que prometeu. Você deu lingotes ruins para o meu mensageiro e disse: se quiser levar, leva. Se não quiser levar, vaza. Ok, o vazar foi uma licença poética nossa, porque esse é um recado bastante velho. Ele foi escrito em acadiano antigo há cerca de 3.800 anos atrás, na Mesopotâmia. O autor se chamava Nani e ele tinha tanto a dizer que ele, ou o escriba que ele contratou, encheu uma tábua de argila inteira com inscrições raivosas. Continua assim. O que você acha que eu sou para me tratar com tamanho desprezo? Você me tratou com desprezo ao enviar meus mensageiros de volta de mãos vazias várias vezes e ainda por território inimigo. Tem alguém dentre os mercantes que negociam com Teumum que me trata desta maneira? Você é o único que trata meus mensageiros com desdém. Essa queixa foi descoberta em escavações no começo do século XX, no que é hoje o sul do Iraque. E uma coisa curiosa é que acharam várias reclamações como essas, todas contra o mesmo comerciante, um tal de Ea Nassir, o que levou a uma especulação de que talvez aquela ruína fosse a casa dele. O recado do Nani foi traduzido nos anos 60 e deu uma viralizada na internet há uns 10 anos. De lá para cá, ele virou meme, teve gente chamando o Ea Nassir de 171, teve historiadores contemporizando, e vira e mexe alguém pergunta: por que o Ea Nassir guardou aquelas mensagens raivosas todas? Talvez por motivos fiscais ou legais mesopotâmicos que hoje não fazem sentido pra gente. Talvez porque isso fosse um hábito dele. Tinha outras tábuas naquela ruína, além das queixas. Tinha registros de transações e outras correspondências. Mas, em último caso, não dá para saber se o Ea Nassir era um salafrário, se o Nani é que estava errado e aqueles lingotes eram ótimos. A gente só tem esse post de Reclame Aqui fossilizado. Nenhuma das histórias dessa semana tem a ver com clientes insatisfeitos. Mas as duas passam, de alguma forma, por correspondências e canais de comunicação. Tem uma pessoa que faz de tudo para não deixar a peteca da conversa cair. E uma pessoa que começa conversas sabendo que elas vão terminar de forma abrupta. Atenção! Se você não gostar do episódio, por favor, nada de mandar tábuas de argila aqui para a redação. Daqui a pouco, depois do intervalo, quem conta a primeira história é a Paula Scarpim. Antes dessa história começar, eu preciso fazer uma confissão aqui. Não é nada demais, mas é uma coisa que me dá um pouco de vergonha. Eu não ando de bicicleta. Eu aprendi a andar quando era criança, claro, bem que meu pai se esforçou, coitado. Mas eu acho bicicleta um troço desconfortável. O assento, o guidão. Fora que eu desequilibro à toa, enfim, não é pra mim. E em geral eu fico bem com isso. Não ando de bicicleta, tá tudo certo, pronto, acabou. Mas outro dia eu conheci um cara que me provocou uma invejinha, sabe? Porque ele faz umas viagens de bicicleta, umas viagens longas. O nome dele é Neto Macedo. E ele me contou que ele tem um único segredo para dar conta dessas viagens. Eu achei que ele ia falar alguma coisa sobre condicionamento físico, sobre ritmo de pedalada, sobre prestar atenção nos carros, nos caminhões, enfim. Mas não era nada disso. A técnica do Neto é não levar praticamente nada com ele. Eu levo uma sacola plástica, uma mochila, alguma coisa bem leve, e amarro na bicicleta mesmo, para não ter que carregar nada nas costas.
coloco uma roupa de dormir, carteira, celular e carregador. Aí eu viajo de dia, pedalo o dia inteiro. À noite eu paro em algum povoado, eu vou procurar alguma pensão, algum lugar o mais simples possível. Tiro a roupa da bicicleta, lavo num tanque ali, com sabão mesmo, em barra. Durmo com a roupa de dormir. No outro dia de manhã eu acordo, coloco a roupa da bike e pedalo de novo. E é isso. E aí, nessa hipereconomia de bagagem, tem uma coisa que não dá para abrir mão, que é a água, né? A água é praticamente o combustível do ciclista. Só que não dá para levar muita água, porque é pesado e porque esquenta. Então o jeito é fazer umas paradas, de trecho em trecho, para encher a garrafinha, ou para comprar uma garrafinha nova num bar. É a parada típica do ciclista. Há uns 10, 15 anos atrás, o Neto estava fazendo uma viagem longa dessas, saindo de Diamantina até chegar a Ouro Preto. São 410 quilômetros e eu queria completar esse trecho da Estrada Real, que é o caminho velho da Estrada Real. E aí, logo ao sair de Diamantina, eu pedalei ali uns 35 quilômetros e na época a estrada era de terra, sabe? Era uma estrada muito, muito íngreme, muito pesada, assim, tem muito, até hoje, né? Tem muita subida, muita pedra, paisagens maravilhosas. E depois de 35 quilômetros pedalando, com bastante sede, queria reabastecer minha garrafinha. O Neto viu finalmente a placa de um povoado. E aí eu lembro que eu cheguei na porta do povoado, aí tinha a placa, bem-vindo ao Val, respeite nossos costumes, e tinha uma cobra gigante, morta, pendurada na placa. Aí eu falei, essa cobra não respeitou os costumes do Val, eu acho. Acho que é um aviso, isso aqui. O Neto foi em frente, 100% disposto a respeitar os costumes do Val, ainda que ele não tivesse ideia de quais eram os costumes do Val. Nem do que quer dizer Val, Val, V-A-U, que é uma palavra que inclusive está no dicionário e significa um trecho de rio, mar ou lagoa que dá para atravessar a pé. No caso, era um trecho de rio, do rio Jequitinhonha. Eu não conhecia essa palavra. A primeira vez que eu conheci foi por causa do Zé Braga. José Braga era o dono do bar onde o Neto parou para comprar água. Que é um bar muito fácil da gente encontrar, porque quando você entra no povoado do Val, tem uma plaquinha escrito o primeiro gole. E logo atrás da placa é escrito o último gole. Porque o povoado é tão pequeno. Bem pequeno mesmo, aproximadamente umas 400 pessoas. Tem muito bar por aí que cabe mais gente que isso. O negócio é que entre o primeiro e o último gole do Neto naquele dia, muita água rolou. Porque o José Braga é do tipo que gosta de contar uma história. E o Neto é do tipo que gosta de ouvir. Falou, olha, tem um negócio interessante aqui. E aí ele me mostrou os cadernos, né? Ele foi lá dentro da casa, voltou com os caderninhos. Os caderninhos do pai dele, o Pedro Braga. Eram uns 2, 3 cadernos que ele me mostrou essa primeira vez. Os caderninhos escolares, assim, pequenos, tamanho A5. E tinha muita coisa escrita. Eu vi aquilo, li um pouco, conversei mais com ele falou da história dos Correios também. A história dos Correios. Foi por causa dessa história que o Neto escreveu pra gente. Lembrando, o Val é um povoado de poucas centenas de pessoas. E ele pertence a Diamantina. Até meados de 80, o Val não tinha acesso por estrada. Então esses 35 quilômetros que eu tô te falando eram de trilha e as pessoas que queriam ir do Val até Diamantina iam de cavalo, a cavalo ou a pé. Quer dizer, era um lugar ainda mais isolado do que é hoje. Então eles criaram uma associação de moradores, que era uma casinha mesmo, mas onde funcionava um posto de saúde, uma creche, uma escola comunitária. As próprias moradoras ali davam aula, só tinha até a 3ª série. E aí nos anos 80 a estrada ficou melhorzinha e começaram a circular ônibus entre Diamantina e o município de Cerro, passando pelo Val. E com isso essa casinha da associação de moradores ganhou ainda mais uma função. Ela virou um entreposto dos Correios. A plaquinha dos Correios está lá até hoje, inclusive. O esquema era assim. Esse ônibus passou a transportar um malote de cartas do Val. Só que não tinha nenhum funcionário dos Correios ali na comunidade. Daí que entra o Pedro Braga, o pai do José Braga, do primeiro e último gole. Você ia ver sempre seu Pedro lá paradinho no poste, esperando o ônibus chegava, ele pegava o malote, andava na comunidade, distribuía as cartas, pegava as cartas dos moradores, às vezes ajudava escrevendo cartas para quem não soubesse escrever, colocava no malote de novo, esperava até o outro dia, quando o ônibus vinha, e aí ele colocava o malote no ônibus. O ônibus volta para Diamantina e alguém dos Correios lá em Diamantina provavelmente pega esse malote e dá a saída para onde quer que seja. O José Braga contou pro Neto que o pai dele assumiu essa missão, só que os anos foram se passando, o fluxo das cartas foi diminuindo, até chegar num ponto que os Correios falaram que não fazia mais sentido manter esse serviço de malote no Val.
Outra pessoa, no lugar do Pedro Braga, podia ficar aliviada. Tá bom já de trabalhar, chega. Mas com ele não foi assim. Pelo contrário. Se o problema era fluxo de carta, ele ia resolver. E aí que ele saiu mandando, ele mesmo, carta pra tudo quanto é canto. Pra gente do Val, que tinha ido morar em outro lugar. Pra quem quer que passasse por ali, ele pegava o endereço. Pras emissoras de rádio que ele ouvia. E até pra ele mesmo. O José Braga contou que o pai dele escrevia cartas dele pra ele mesmo, botava no envelope, com o mesmo remetente, o mesmo destinatário, botava no malote, a carta ia pra Diamantina, voltava, ele pegava no malote para esse serviço continuar funcionando. O Neto ficou fascinado com essa história. Se o Pedro Braga tivesse vivo, capaz do Neto ter desistido de completar a Estrada Real só para ficar ali ouvindo mais detalhes dessa história. Mas, infelizmente, ele não estava. O Pedro Braga morreu no ano 2000. E aí eu segui viagem. E fiquei com esse negócio na cabeça. Esse negócio ficou tanto na cabeça do Neto que no fim do ano passado, mais de 10 anos depois dele conhecer o José Braga, ele escreveu pra gente. Porque ele achava que a história que o José Braga contou, a história do pai dele, do Pedro Braga, que passa pela história da mineração no Brasil, pela história do Val, pela história dessas cartas e pela história desses cadernos, que tudo isso tinha um jeitão de história que a gente gosta de contar aqui no Apresenta. Quantas vezes já não escutei radionovela pedalando pelas estradas aí do Brasil? Bom, só que quando o Neto ouviu aquilo tudo pela primeira vez, né, não tinha radionovela. E ele também não tinha muita ideia do que fazer com aquilo. Eu tinha uma agência de propaganda que era meio... Eu tô no interior, né? O Neto mora em Montes Claros, que fica ali no norte de Minas. Então no interior a gente tem empresas mais... concentram mais coisas. E a minha agência era meio agência produtora de vídeo, comercial para TV local aqui. Num primeiro momento, ele pensou em aproveitar os conhecimentos dele de vídeo e fazer um documentário. Ele até chegou a gravar algumas entrevistas ali na região. Gravando? Então, seu Zé Braga, a gente está aqui para poder conversar sobre a história do seu pai, Pedro Braga. Mas a ideia do documentário acabou não indo para frente. Uns anos mais tarde, o Neto ainda com essa história na cabeça, e ele resolveu transformar a ideia num projeto de mestrado. Aí ele mesmo escrevia para ele mesmo, pro malote não vir vazio. Quem era aquele homem? Por que o correio era tão importante para ele? O Neto foi várias vezes pro Val, conversou com muita gente que conheceu o Pedro Braga. Seu Pedro Braga, toda vida gostou muito de escrever. E às vezes a pessoa chegava a carta para ele, ele não sabia ler a carta. Ah, então o senhor lê para mim? Seu Pedro leio. Aí ele ficava sabendo uma coisa da vida de todo mundo também, né? Mas ele era uma boa pessoa e ele é inteligente, né? O Neto acabou descobrindo que outros pesquisadores já tinham passado por lá antes dele. E eles também tinham ficado enfeitiçados por essa história. Ele comunicava, então, com os moradores de Val que tinham ido para São Paulo, que tinham ido para Belo Horizonte, que tinham vindo para Diamantina. Ele sempre escrevia. Só que ele era um escritor, um poeta. E um desses pesquisadores, o Reinaldo Martiniano, ele tinha passado por lá quando o Pedro Braga era vivo, em 88. Ele até tinha gravado o Pedro Braga falando. A gente deve escrever o que pode comprovar. Porque a gente escrever uma mentira, depois ela vai justificar que foi mentira, não perde a graça, né? Conhecer bem uma pessoa, entender as motivações dela. O que na formação dela, na infância, na juventude, na convivência familiar, no lugar que ela vive na sociedade, o que nesse caldeirão de coisas, de influências, faz ela ser como ela é, fazer o que ela faz, já é difícil quando a pessoa tá ali na sua frente e você pode fazer perguntas para ela. Agora, se ela não tá, essa é uma tarefa praticamente impossível. O Neto sabia disso quando ele se meteu nessa história de tentar entender o Pedro Braga e os Correios do Val. Tá tudo certo, ninguém tá iludido aqui. Não é uma ciência exata, né? O Pedro Braga já tinha morrido mais de 10 anos antes. Mas tinha muita gente que podia contar pedaços dessa história pro Neto. E também tinha os registros, né? As cartas, os cadernos. Só que, vamos dizer que o José Braga e o resto da família, eles não tinham, assim, exatamente perfil de arquivista. E, inclusive, os cadernos que eu tive acesso fisicamente, depois, quando eu fui fazer o documentário, esses cadernos já não existiam. Se perderam.
Por sorte, 2 pesquisadores que tinham passado por ali anos antes do Neto, a Lúcia do Nascimento e o Josileide Souza, eles tinham transcrito todos os cadernos. Quer dizer, todos os 6 cadernos que eles encontraram ali em 2001, que foi logo o ano seguinte da morte do Pedro Braga. Então, essas transcrições que eu usei para fazer meu mestrado, dos cadernos, são graças a eles. Eu vou ler um trechinho de um dos cadernos, que o Neto inclusive destacou na dissertação dele. É um poema. O Val devia ser boa cidade, pelas riquezas que aqui foi tiradas. Ficou só pelas certas tradições, acabou como águas passadas. Só uma coisinha, essa expressão, certas tradições, o Pedro Braga usa bastante nos cadernos. Certas tradições, né? Em geral, ele fala, conforme certas tradições, sempre que ele vai começar uma história. Como se fosse era uma vez, sabe? Conforme certas tradições. Mas aqui ele diz que o Val ficou só pelas certas tradições. Quer dizer, ficou só pelo era uma vez, pelo passado. Continuando. Os herdeiros dos poderosos senhores deviam hoje ser os mais ricos. Ganhou toda a riqueza com o braço cativo. Os descendentes ficaram, foi no pinico. Quem come com o suor alheio não vai ver as faces de Cristo. O pai rouba, filhos comem. Filhos comem. Acabou todas as riquezas, ficando os netos com fome. Pai rouba, filho come. Acabou todas as riquezas, ficando os netos com fome. Isso quer dizer, então, o senhor está me falando que os grandes fazendeiros que tinham as grupiadas aqui dessa região, eles acabaram pobres? Pobres, sim. Porque Por que eles acabaram sugaram o suor dos cativos, ainda com regularidades, com severidades. Esse conversando com o Pedro Braga é o Reinaldo Martiniano, né, aquele pesquisador. E essas grupiaras que o Reinaldo Martiniano está falando são pontos do rio com bastante cascalho de pedra, que são áreas que favorecem o garimpo. Então o que o Pedro Braga está falando no poema é que o Val devia ser uma região rica, por causa do tanto de diamante que saiu ali daqueles leitos de rio. E ele fala que esses diamantes que foram, essa riqueza não ficou lá, que ela foi tirada, e que Minas Gerais é assim também, e que o Brasil é assim também, que nenhuma riqueza fica, então tinha essa crítica. Só que o poema continua dizendo que os donos dessas terras no passado, que exploravam a mão de obra escravizada para garimpar, eles seriam, hoje, os mais ricos. Mas que eles não são. Que essa riqueza teria acabado em poucas gerações. E que a causa disso seria um castigo divino pela escravidão. Todas as histórias dos senhores de escravo que o senhor Pedro conta terminam com tragédia, todos eles perdem as riquezas, mas quando você vai nos inventários do século XIX, eles morreram ricos mesmo. Então você vê que essa moral ela é só psicológica, né? Ela serve para falar que aquilo foi errado, mas na época não tem moral nenhuma, eles deixaram herança e os herdeiros seguiram a vida. Seguiram a vida em outro lugar. Eles não ficaram ali no Val. O Pedro Braga nasceu em 1917, quer dizer, quase 30 anos depois da Lei Áurea. Mas as histórias que o Neto encontrou no caderno dele, quase todas, tinham alguma relação com a escravidão. A questão da escravidão diamantina, ela é muito séria e muito presente até hoje, porque o povoamento ali começa no começo dos 1700 e vai até o final do século XIX. A gente tem o Nordeste ali, a primeira região formadora do Brasil, mas depois o Brasil vai se interiorizando e as minas foi o nosso segundo grande ciclo econômico, né? E Diamantina fez parte disso, com os diamantes. Ele tinha essa crítica de que lá era um lugar que gerou muitas riquezas e que garimpou muitos diamantes, ele próprio garimpou muitos diamantes. Garimpei demais, de vez em quando eu faço um garimpozinho. Antes dessa história dos Correios, o Pedro Braga já era conhecido no Val por outra coisa, e não tinha nada a ver com garimpo. A abundância de diamante ali naquela região já acabou faz tempo, claro. De vez em quando alguém dá a sorte de encontrar um diamantezinho que escapou, mas nada além disso. Mas o Pedro Braga era famoso no Val por ser o guardião da memória, um contador de histórias da região. E aí eu ficava, senhor Pedro, mas quem contou isso pro senhor? Essa é a Valquíria das Mercês, moradora do Val, entrevistada pelo Neto Macedo, pro mestrado dele. Ele falava para mim assim que eram casos que os avós dele passavam dos pais e ele ia prestando muita atenção. E tinha uma memória muito boa, ele ficava prestando atenção nas conversas dos pessoal mais velho. Algumas histórias elas aparecem ao mesmo tempo nos cadernos e em vários depoimentos que o Neto colheu,
E também na gravação que o pesquisador Reinaldo Martiniano fez com Pedro Braga em 88. E elas aparecem quase com as mesmas palavras. Provavelmente do mesmo jeito que o Pedro Braga ouviu dos pais, que os pais ouviram dos avós, que os avós ouviram dos bisavós. Tem um lugar que aqui, ó, subindo aqui, toda hora que eu passo lá, todas as vezes que eu passo eu lembro. Seu Pedro Braga falou para mim que tinha um escapo que ficava na casa grande aqui, que aí ele não obedeceu o senhor, que ele pegou falou, seu Valquírio, em tal lugar, explicou direitinho onde ir. Mas ali, do lado de cá daquela vertente, foi enterrado um escravo ali, vivo, porque o senhor que mandou enterrar, mandou fazer a sepultura, mandou ele pôr em pé, e socou a terra em roda dele até para cima da cintura. E deixou ele lá para todo mundo, todos que passassem, visse ele passar para lá e para cá, com fome e com sede, para que os outros escravos não repetissem o mesmo erro dele. Sabe? É o caso, em todas as vezes que eu passo nesse lugar, que é bem perto daqui, eu olho do lado assim, eu lembro que eu estava contando isso. A própria família do seu Pedro, ela não é uma família branca. E ele está salvando, na verdade, memória talvez até de parentes dele também, de pessoas que foram parentes dele distantes, de conhecidos, de pessoas que conviveram ali. Seu Pedro, ele é uma pessoa diferente da gente. Eu falo de mim também, porque eu nasci em uma cidade, não é Oval nem de longe, né, que é uma cidade de médio porte, mas ele é uma pessoa que conheceu só aquilo, e ele viveu imerso naquela cultura ali, então para ele, o que era importante era aquilo. Eu cresci na década de 90, 2000, a cultura que eu vivi imerso é a cultura, sim, de Montes Claros, mas também a cultura de São Paulo, de Belo Horizonte, dos Estados Unidos, eu falo inglês fluente. Então, eu sinto que eu sou menos preso a essa coisa regional, sabe? Mas a figura de seu Pedro, igual tantas outras desses lugares pequenos, que cresceram em situações assim, é imersa naquela única cultura. Então, o mais importante para ele era aquilo. São as histórias dos antepassados, as histórias da formação daquele lugar, as músicas daquele lugar, os poemas daquele lugar, as lendas daquele lugar, a família dele, quem foram os bisavós, os avós, os pais. Então isso para ele era muito importante, essa ligação com a família, essa tradição local. E quando ele vê que os filhos deles, muitos foram morar em São Paulo, Diamantina, Belo Horizonte, os netos também, a maioria não moram lá mais hoje. E aí ele tem essa percepção de que essa tradição vai morrer com ele. Vou ler mais alguns versos do Pedro Braga aqui. Amo o val e seus regatos, nascidos dos altos montes. Faz encantados barulhos em claras e preciosas fontes. Quando terminava a primavera, gozar o perfume dos alvoredos floridos, vou partir cheio de saudades, deixando meu val querido. Meus amados filhos, aqui vou deixar meu pedido. Não desprezes nosso tradicional val. Para sempre é meu sonho preferido. Uma teoria do Neto para o apego do Pedro Braga com os Correios seria de como ter um CEP, por assim dizer, por mais artesanal que fosse essa logística de remessa de cartas, como isso era um jeito de colocar o val no mapa. E aí, eu preciso te contar uma coisa que está me angustiando desde que eu ouvi essa história pela primeira vez. Quando o Neto chegou no val, não tinha nenhuma carta que o Pedro Braga tinha mandado para si mesmo. Não tinha nem as que os outros remetentes mandaram para ele, responderam, enfim. O que ele tem de rastro das cartas são os rascunhos que o Pedro Braga fez nos cadernos antes de mandar. Um desses rascunhos que chamou a atenção do Neto era de uma carta dirigida à cantora Roberta Miranda. Ele era muito fã dela e ele escrevia meio poeticamente, né? Amiga Roberta Miranda, voltei de novo para minha alma. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentir. Eu ouvindo gravado por você uma emocionada fita. Pela minha aspirada vida, acabou perdendo toda a calma. Por um infindo amor que meu coração só palpita, meus muitos caros amigos, todos que trabalham nessa preciosa Rádio Globo de espaçosa comunicação. Pelo jeito, Pedro Braga mandou essa carta para a Rádio Globo, para eles encaminharem para Roberta Miranda, ou não sei, para ler no ar, talvez.
Quem com certeza se correspondeu com Pedro Braga depois de passar pelo Val foi a cineasta Eliane Café. E a gente sabe disso porque ela registrou essa troca numa versão comentada do filme Narradores de Javé, que ela publicou em livro. Nesse livro, aliás, ela conta que ela se inspirou livremente no Pedro Braga para criar o protagonista do filme. Mas porque assim, quando você começa a pesquisa, você sempre vai procurar as pessoas e tal. E aí tem aquela que é a referência, né? Lá do Val era seu Pedro Braga. Essa não é a Eliane Café, tá? É a Lúcia do Nascimento, uma das pesquisadoras que se apaixonaram pela história do Pedro Braga antes do Neto. Muito apaixonada. A gente estava fazendo um trabalho de história oral na região. E quando a gente ficou sabendo da história do seu Pedro Braga, maravilha que é, na época, tínhamos todos um sonho de vamos comprar essa casa dele, que a casa estava parada, abandonada, caída, tinha restos de móveis dele lá e tal, a casa estava caindo. Vamos comprar essa casa para a gente fazer aqui um museu de história oral. Eram 6 os pesquisadores embarcados nesse sonho. A gente comprou. Só que quando a gente foi registrar, a casa não era registrada, era uso capião. Levou 6 anos para sair a finalização do processo. Em 6 anos, corre muita água debaixo da ponte, entendeu? Muita coisa aconteceu. E aí, desarticulou. A Lúcia casou, outra das pesquisadoras acabou morrendo. Entendeu? Mas ficou no sonho e na vontade. E hoje fica aqui, ó. No registro, né? Na verdade, o que eu sinto que o seu Pedro fez foi exatamente isso. O que há de mais moderno hoje em comunicação, para que nós não fiquemos esquecidos aqui enquanto comunidade. Então, assim, são os Correios, e eu sou agente dos Correios, e os Correios precisam existir através da movimentação, então eu vou fazer por onde isso acontecer. E no começo eram cartas funcionais, para mandar e receber notícias dos filhos, dele e dos vizinhos, enfim. Até que em algum momento isso pode ter dado um clique. Eu tenho uma hipótese que ele começou a escrever as cartas antes. É uma hipótese que eu formulo de que as cartas levam ele até essa intimidade com a escrita. Pedro Braga era o guardião da memória do Val, o contador de histórias. De repente ele passa a desenferrujar a escrita, ganha fluência. Por que não botar no papel todas essas histórias que ele tinha medo de que se perdessem? Por que não botar o Val no papel? Eu fico muito impressionado com as coisas que tem no caderno. Por exemplo, lá tem uma poesia no estilo do livro do George Orwell, que é aquele da Revolução dos Bichos. O poema chama Sessão dos Animais. Vou ler aqui um pedaço. No curral de Dr. Zeca, houve um grande ajuntamento, em uma sessão de animais, presidida por um jumento. E é uma poesia grande, assim, de várias páginas. Em nome à classe burra, aqui hoje venho protestar. Sem comer fubá ou milho, não queremos trabalhar. Onde ele fala que tem o porco, a galinha, o sapo, o rato, o boi, etc. Em toda a cidade acabou a tranquilidade. Só cresce mais em tirania. Praças, lagos, ruas e beco. Está mexendo de ratomia. Doutor Gato pensou logo em dar ele voz de prisão. Mas aquela gordura dele vai me fazer congestão. Se eu usar o direito, ele me tira de posição. Vamos ficar sendo amigos. Nós partimos aqui, o tutuzão. E ele está falando, na verdade, fazendo uma crítica ao governo, na verdade. Fazendo uma crítica a como o governo funciona. Ele tinha uma sensibilidade ímpar, uma autonomia intelectual, apesar do baixo estudo. O Neto defendeu o mestrado dele na Unimontes, em agosto do ano passado, e logo depois ele foi para o Val para levar uma cópia para o José Braga. E aí, no finalzinho do ano, ele publicou uma versão dessa pesquisa numa série de podcasts, chamada O Último Carteiro do Val. Se você traçar uma linha entre Diamantina e Cerro, no coração de Minas Gerais, vai encontrar um ponto quase invisível no mapa. Um punhado de casas debruçadas sobre o rio Jequitinhonha. Esse lugar se chama Val, com U. Porque eu sentia que eu tinha que dar uma devolutiva maior, além da dissertação. E aí eu pensei que o podcast seria uma solução para isso. São 3 episódios curtinhos. O link tá lá no site da Rádio Novelo para você ouvir depois que terminar aqui. O Neto publicou um teaser bem caprichado do podcast no Instagram. O vídeo deu uma viralizada. A pergunta que me guiou até o Val foi o que ou quem Pedro Braga estava tentando desesperadamente salvar. Vem aí o podcast, O Último Carteiro do Val. E aí, de vários comentários ali que apareceram,
tinha um de uma mulher chamada Rosalie Senra, dizendo que ela tinha 6 cartas do Pedro Braga guardadas. E ela falou que na época ela nem, assim, não deu muito valor. Ela falou, que estranho, esse cara fica mandando cartas e tudo, mas ela guardou esse negócio e tá lá. Eu até tô com um plano de ir lá visitá-la, agora em janeiro, dependendo. Gravando com Rosalie Senra, estamos em Belo Horizonte. Hoje é dia 23 de janeiro de 2026. A Rosalie conheceu o Pedro Braga em 1997. Ela e uma amiga, Raquel Marçal, elas resolveram fazer uma reportagem para uma revista da faculdade justamente sobre os contadores de história do Vale do Jequitinhonha. Eu falei, eu vou de motorista e fotógrafa, Raquel, vamos lá. E aí a gente passou por Diamantina e caímos no Val. A gente não marcou nada, que a gente não conhecia ninguém. A gente estava explorando mesmo a região, sabe? Aquele olhar de criança quando vê o novo. Era mais ou menos esse olhar de estudante. E seu Pedro estava por ali. Eu não lembro direito como que foi que a gente se encontrou. Sei que a gente ficou conversando e fui fazendo algumas fotos. Essas fotos são lindas. A Rosalie deixou a gente colocar lá no post desse episódio no site. Aí ele levou a gente na casa dele. Ele começou a abrir os cadernos dele e ler as coisas dele para Raquel. Então eu tenho fotos assim da gente conversando. E a surpresa maior foi quando eu comecei a receber as cartas dele. Então aqui, ó, tenho cartas de dezembro de 97. Tem que olhar, tem junho de 97, setembro, 2 do mesmo dia, outubro. Então a primeira carta é de junho de 97. Você tinha noção de que ele estava mandando essas cartas para manter o correio aberto? Não. Eu acho que ele contou isso pra gente. Sabe? Então, agora, eu não sei, porque se eu tivesse, nesse momento, a dimensão disso, eu ia mandar uma carta por dia para ele. Mas eu acho que eu não tive. Você encontrou foto minha na casa dele. Então, com certeza, depois que eu revelei essas fotos, eu fiz essas cópias, eu devo ter mandado foto para ele, né? Então, deve ter ido com uma cartinha, um bilhetinho, alguma coisa. Será que essa é de 99? Essa é de 99. Então essa é a última carta. Aqui, ó, minha saudosa Rosalie, Angélica, amiguinha, com a sinceridade, desculpe o grande atraso, motivo, adoeci com gripe, me tirando todo o ânimo de escrever. Sendo assim, comecei e fui obrigada a parar. Uma alma não pode ficar esquecida no coração. Vivo jamais, nunca fechada as portas do meu coração. Pedro Braga, uma vergonha, desculpa o erro junto o motivo. Essa foi a última carta. Inclusive, quando ele morreu e faleceu em 2000, daí a 10 dias o correio fechou. Passou atrás do gerente do correio, Diamantina. Não teve condições de voltar mais, porque pagou um funcionário. A prefeitura não liberou o funcionário. O prédio dos Correios no Val ainda está lá, com a plaquinha amarela, antiga, retrô, escrito Correios e Telégrafos, mas ele não funciona mais. Os moradores do Val recebem correspondência em Diamantina. Na verdade, a falta de correio hoje talvez seja o menor dos problemas do Val. Todo mundo vai até Diamantina para fazer todas as burocracias do dia a dia que a gente precisa fazer e que a gente faz em uma cidade de porte maior. No Val, você não tem nem escola mais, porque não tem crianças. Acho que no Val tem 2 crianças. E essas crianças entram no ônibus e vão estudar em São Gonçalo do Rio das Pedras, que é de Cerro, na verdade, né? O ônibus leva até lá, eles estudam no município vizinho, não é em Diamantina. Um lugar sem criança, a gente sabe, tá condenado a desaparecer, né? Tem muitos Vals por aí, né? Comunidadezinhas sem ofertas de trabalho, que acabam ficando inviáveis para os jovens morarem, estudarem, sustentarem as famílias. E é um pouco do jogo. Muitas cidades nascem e morrem ao longo da história, né? Mas que bom que nesse caso a gente tem uma história. O Val, como eu aprendi agora, é um trecho de rio que a gente consegue atravessar a pé. E o Pedro Braga fez essa travessia, da tradição oral para a tradição escrita. Porque na oralidade, o que fica vivo é só o que você pode passar para o outro. E não só passar. Não adianta você receber e guardar. A oralidade só funciona quando você recebe uma informação
e você, em outro momento, se torna quem transmite a informação. Que era o que não ia acontecer com os netos dele. E os filhos também, porque eles não estavam ali mais imersos, né? A vida que eles estavam vivendo não era mais aquela, e aquilo ia morrer com ele. Então ele falou, preciso salvar isso de alguma forma. No fim, eu fico com a impressão de que com essa história dos Correios, o Pedro Braga criou uma metodologia nova. Ele pegou as histórias que ele recebeu oralmente dos antepassados dele e botou no papel, como muita gente fez. A Bíblia tá aí pra provar, né, enfim. Só que ele não fez isso num catatal. Ele pulverizou as histórias do Val numa imensidão de cartas. Quem sabe alguém que tá ouvindo esse episódio aqui não encontra uma carta do Pedro Braga aí, esquecida numa gaveta. Essa foi a Paula Scarpim. A gente volta já já. Se a história do Pedro Braga era, de certa forma, sobre a transição da tradição oral para a tradição escrita, o segundo ato também trata de uma transição importante, a da consciência para a inconsciência. Quem conta essa é a Flora Thomson DeVoe. Em algum dia de 2015, se você estava por São Paulo, você pode ter visto um bilhete escrito à mão. Eu lembro que todo lugar que eu ia, eu deixava um bilhetinho. Em algum, tipo, no cinema, sei lá, num bar, numa praça. O que dizia o bilhetinho? Deixa eu achar ele aqui que eu vou ler. Peraí. Será que eu tô amando? Será que isso que eu tô sentindo é amor? Quanto tempo você acha que você passou? Cadê você? Tô aqui. Dizia, a quem se interessar. Olá. Gostaria de visitar sua casa e te ouvir logo antes da gente dormir. Vou sozinha com meu gravador e conversaremos sobre o que quiser até cairmos no sono. Me escreva ou ligue. Aí tinha o meu e-mail, meu telefone e uma observação assim, é possível fazer um encontro na minha casa se você preferir. Meu nome é Ana Costa Silva. Eu sou artista visual e diretora e sou do Rio de Janeiro. A Ana era aquela criança que gostava de dormir até tarde, de não ter hora para acordar. E ela também adorava festa do pijama. E isso eu me lembro assim, de querer ser a última a dormir, assim, sabe? Eu me lembro de gostar muito dessas conversas de madrugada e de uma sensação de que ali era um território de liberdade, assim. Que não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém ouvindo, a não ser quem estava presente, né? Eu não fiz muita festa do pijama. Eu acho que porque eu não tinha tanto amigo na infância mesmo. Mas eu lembro bem dessa hora. Da minha mãe, ou dos pais de quem que fosse, mandar apagar a luz. E a gente ficar ali, cochichando até onde desce. Tem uma parte, principalmente logo antes de dormir, assim, sei lá, depois de 1 hora... que parece um sonho, que parece é muito fora do tempo mesmo. E ali em 2015, em São Paulo, a Ana resolveu recriar aquela experiência. Eu tinha uma regra que eu não escolhia as pessoas. Com essa diferença, né, de que não ia ser uma festa do pijama. Ela ia pra casa de estranhos, ou estranhos iam pra casa dela, só pra dormir. Bom, pra falar e depois dormir. Quando a pessoa entrava em contato, a Ana marcava uma chamada para ver se estava todo mundo na mesma página. Que era mesmo só para gravar essa conversa. Nada mais íntimo. Que aquilo não era uma oferta sexual, né? Era realmente uma conversa antes de dormir. E aí ela pegava o gravador dela e ia. Eu perguntava a hora que a pessoa dormia e que eu chegaria tipo 15 minutos antes, assim. Ou meia hora. Então tinha gente que falava, eu durmo 2 da manhã. E aí esse era o horário do encontro. A primeira conversa deu um pouco errado. Mas não pelos motivos que você provavelmente imaginou. Você tá me ouvindo direito? Tô te ouvindo muito bem. Isso porque o primeiro escolhido, ou o primeiro que escolheu a Ana, não tinha sacado que a ideia era conversar mesmo no mesmo quarto, pegando sono juntos. Na hora em que isso ficou claro, já estava tarde para eles se encontrarem. E os dois só podiam naquela noite. Então foi por Skype mesmo, do jeito que deu. Eu sempre tento ficar bem antes de dormir.
para que, se por acaso for minha última vez que eu deite na minha cama, e às vezes eu torço para que seja isso, eu estou agradecido em paz, entendeu? Acho que dá para dividir os parceiros de conversa da Ana em duas facções: os amigos e os inimigos do sono, dessa hora de apagar a luz e se entregar. Para mim, eu acho que a pior hora que existe na vida é esse momento da solidão, de deitar. Essa primeira conversa foi longa, de umas 2 horas. O homem contou para Ana que ele normalmente tomava remédio para dormir, mas que ele não tinha tomado naquela noite para poder falar com ela. E ele contou da vida dele, do porquê do sono ser difícil para ele. Eu era completamente apaixonado pelo meu namorado e ele morreu de AIDS. O homem contraiu o vírus na época também. Isso na virada dos anos 80 para 90, quando o diagnóstico era muitas vezes uma sentença de morte. A gente enterrava um amigo por semana. A gente, quando estava no velório, a gente já olhava para alguém assim, falava, putz, aquele é o próximo. E era batata. Planejei tudo, até assim, a roupa que eu queria que vestisse. Aliás, eu não queria que vestisse. Eu cheguei a falar com minha mãe que eu não ia querer, que eu não queria velório. Minha mãe, coitada, sofreu. Gente do céu, que estrago que eu fiz na vida deles. Por que ele foi contar? Não devia ter contado nada. A conversa é meio terapia, meio depoimento biográfico. Mas ele está falando de uma realidade que não deixa de parecer um sonho, de tão estranho. Mas para um pesadelo, na verdade. Meu namorado morreu 29 quilos, pra você ter uma ideia. Um rapaz bonito de 1,79 m. Junto com ele foram 9 anos lindos, dos 20 aos 29. Foi toda uma minha juventude ao lado dele. E de lá pra cá eu durmo sozinho. Ele diz que antigamente, nessa hora de deitar, ele tinha muita vontade de morrer. Eu tinha vontade de sentir o desligamento da matéria. Eu acho que deve ser maravilhoso esse momento em que você desprende. O sono é vizinho da morte, né? Não um vizinho de porta, mas ele mora no mesmo bairro. Quando você pensa assim, aí que fica difícil fechar o olho. Mas mesmo mantendo a sombra da morte bem longe, tem uma coisa do ato de pegar no sono que me fascina. E que eu acho que fascinou a Ana também. Esse desprendimento da consciência. A transição para o sonho. Ou para o nada mesmo. Tem um ponto assim, entre tu dormir e tá quase dormindo, que fica uma coisa meio, as ideias ficam meio esculhambadinhas, sabe? Eu ouvi algumas dessas gravações da Ana. De 4 homens, 6 mulheres e de uma menina. É curioso, assim, as coisas que a gente faz, né? A maioria das pessoas tinham cama de casal e eu dormia na cama com elas. Muitas pessoas que não eram casadas, ou que eram casadas e preferiram ir pra minha casa. E tinha essa coisa, eu lembro assim, a primeira casa que eu cheguei, que eu me dei conta, nossa, a gente tá muito vulnerável aqui, tanto eu quanto essa pessoa. Uma das entrevistadas, se é que dá pra chamar assim, fez uma pergunta pra Ana que eu também fiz. Ninguém tentou nada com você? Mas ela disse pra nós duas que não, que ela se sentiu segura, até porque era uma vulnerabilidade mútua ali. Dizem que esse é um dos jeitos de mostrar que você se sente à vontade com alguém, né? Pegar no sono junto com ela. E ao longo de 1, 2, 3 horas, as pessoas foram se abrindo. Esse é o sonho da queda, eu tenho desde mais ou menos 14, 15 anos, assim, eu tive constantemente, assim, era um troço que me acompanhou durante muito tempo e não entendia o porquê.
Eu acho que eu achei que não tinha mais medo, mas eu tenho. Mas aí o que faz com a autoconsciência? Assim, pode ser um saco ser autoconsciente, né? Nos primeiros minutos, tá todo mundo autoconsciente mesmo. Algumas pessoas querem saber mais do projeto, da Ana. E, na verdade, as pessoas que me escolhem, participar, né? Depois a conversa vai andando. Eles falam de trabalho, de rotina, de terapia, de primeiro beijo, de escola, de vida em outros planetas. Você gosta de ler? Gosto muito. E você, qual é o seu sonho mais recente? Eu sonhei hoje que eu tinha que começar a ler Proust. Ainda bem que foi um sonho. Que eu vou começar depois do sonho. É muito chato. Uma pessoa fala do medo de dormir e a Ana fala do medo dela de avião. Ela pergunta sobre os primeiros pensamentos da pessoa naquele dia, das primeiras lembranças que ela consegue recuperar. Com várias pessoas, ela fala sobre festa do pijama. Na minha festa do pijama, foi assim, a gente rolou um desafio que era assim, quem dormir primeiro, a gente vai escrever com caneta na cara. Aí, a primeira foi a Natália dormir. A gente escreveu um monte de coisa na testa dela, fez bigode. Aí depois, foi na ordem, assim. Eu fui a última, assim, esperando o amanhecer. A Ana não lembra exatamente como foi que entrou uma criança nesse bololô. Mas, pra variar, ela não escolheu essa menina. A menina é que escolheu ela. A Ana ia gravar com a mãe dela e a filha quis também. Mas era 3 horas da manhã e eu, assim, sentada no colchão, só olhando, assim, pra janela. Tipo, quando vai amanhecer? E amanheceu? Não. Não. Eu dormi. Acho que essa foi a conversa que durou menos tempo das que eu ouvi. Mais uma vez, o sono venceu a queda de braço. Com quase todas as gravações, eu fui pulando um pouco para ver a hora em que a conversa dissipava. A hora das ideias esculhambadinhas. Em alguns casos, a pessoa entrevistada dá boa noite depois de um tempo e encerra a conversa. São 2:30 da manhã. Boa noite pra você, Thiago. Boa noite, dorme bem. Mas em outros, o negócio é mais fluido. As falas vão ficando mais espaçadas, mais desconexas. Tem gente que vai seguindo o fluxo do pensamento ou das memórias até o silêncio tomar conta. Tem um que diz que é bem nessa hora que umas figuras visitam ele. E ele fica narrando o surgimento delas para Ana. Ele era gordinho e tinha uma cartola. Mas acho que ele ficou meio envergonhado, ele se dissolveu. Eu fui anotando algumas das últimas frases nessas gravações. Vamos ver no que dá, né? Por que tão perto? Eu queria isso, na teoria. Eu vejo rosas. Tem um em que a última pessoa a falar é a Ana, mas ela já tá dormindo. Apesar que dia, tipo uma hora no relógio de alguém. Outro termina com essa pergunta, que talvez devesse ter sido a primeira a ser feita. E você, Ana, por que você faz isso? A resposta não vem. Mas o que a Ana fez disso foi uma exposição chamada Éter. Ele é uma instalação sonora num quarto totalmente escuro, com colchões. E eu fiz uma edição entre essas conversas em 10 canais de som. Então, cada voz vai saindo de um canal diferente. E é uma nova narrativa que é criada, assim. Só que eu respeito a cronologia de cada conversa. Então, a gente começa mais acordado e aí
as conversas vão ficando mais dormentes. Das 10 entrevistas, surgiu uma única, muito estranha, festa do pijama. O arco-íris do céu. E que fosse escorregando ali dentro do mar, cristal, a gente andando na areia. Um buraco. Faz algum tempo que eu tô morando nessa festa do pijama da Ana, tentando entendê-la. Uma conclusão a que eu cheguei, meio óbvia, é que o que une esse todo é a vontade de estar junto, de ter uma companhia, um ouvido nessa hora do desprendimento da matéria. Oi, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas eu também fiquei pensando nessas conversas com uma forma extrema, mais sintomática, da entrevista. Acho que às vezes, por saber que tem um gravador na cama, tem que falar coisas que pareçam inteligentes. Porque essa é a grande diferença, de muitas diferenças, claro, entre esses encontros e uma festa do pijama. O gravador ali. Não é uma conversa qualquer. Eu acho muito fascinante o que pode acontecer nesse universo comum, sabe? De pensar que essas memórias, esses assuntos, talvez eles não existissem se eu não estivesse ali como interlocutora. Mas eu acho que sim, se a gente não tivesse o gravador na cama, talvez eu falasse outras coisas, assim, não sei. E aí depois, quando a gente acorda, são só 2 pessoas acordando. Aí, às vezes, as pessoas perguntam se eu quero tomar café da manhã. Mas é sempre uma situação parecida com você transar com alguém e acordar no dia seguinte, assim. Uma entrevista, mesmo que você não esteja na cama com o seu entrevistado, é sempre uma situação íntima. Eu sinto um pouco do mesmo constrangimento na hora de acabar. E eu acho que, às vezes, por mais estranho que pareça, o que a gente mais quer que aconteça numa entrevista é aquilo que acontece quando a gente deita pra dormir. Eu falei isso pra Ana na hora. E eu fico pensando também no nosso esforço de fazer a pessoa esquecer que tem um gravador ali. Quando você deita, ou quando você vai fazer uma entrevista, ou dá um depoimento, você tá todo armado, com todas as coisas que você pensou ao longo do dia, tudo que você preparou, toda a imagem que você faz de si mesmo. E pra conseguir dormir, ou pra se abrir pro outro na hora de uma gravação, tem que se desprender um pouco. Tanto quem tá entrevistando, quanto quem tá falando. Às vezes precisa de uma marretada, às vezes precisa de uma retroescavadeira. Mas uma hora cai, né? É uma ótima imagem, né? E aí, na verdade, são 2 pessoas desmontando juntas, né? Porque eu também desmonto. Se eu não desmonto, a coisa não desmonta, né? Antigamente eu tinha mais dificuldade para dormir. Ainda mais porque eu tinha que estar na escola às 7 e pouco. Foi aí que eu comecei a abusar dos livros em fita cassete, depois em CD e depois dos podcasts. Sabe o comecinho do Mágico de Oz, em que um tornado pega a casa da Dorothy, leva a casa pelos ares e deixa ela cair numa terra mágica? Eu lembro de fechar os olhos e ficar imaginando que a minha cama estava girando, girando, subindo, subindo. E uma hora eu também ia cair em outro mundo. Talvez seja isso que a gente almeje, pelo menos um pouco, toda vez que a gente liga o gravador. Essa foi a Flora Thomson DeVoe. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Tem episódio novo toda quinta-feira. E para quem é membro do Clube da Novelo, dá para ouvir até antes, na quarta, entre outras vantagens. Tá aqui um gostinho da história da semana que vem. O meu filho chegou lá com 24 anos e falou, na hora, inclusive, eu fiz até uma carta relacionada a isso. Escutei da boca dele, só falou assim comigo, e eu queria ter essa consciência que ele teve. Era só ter largado. Para fazer parte do clube, tem todo o caminho das pedras no nosso site. A gente volta daqui a pouquinho.
Na página do episódio dessa semana no site da Novelo, tem o link para ouvir o podcast do Neto Macedo sobre o Pedro Braga, tem as fotos que a Rosalie tirou do correspondente infatigável do Val e também links para saber mais sobre a obra da Ana Costa e Silva. A gente está nas redes, no @radionovelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Para mandar sugestão de história, crítica, elogio, etc., é só escrever para o e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson-Devaux. A direção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Bia Guimarães e o Vitor Hugo Brandalize. Os nossos trainees de criação são o Paulo Vitor Ribeiro e a Maíra Valejo. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Esse episódio teve desenho de som da Luísa Amorim e do Bauer França. A mixagem é da Júlia Matos, da Mariana Leão e da Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Arthur Kunz e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. Nossos coordenadores de parceria são o Pedro Lopes e a Ellen Pimentel. Nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Nosso analista de produto e audiência é o Vinícius Magalhães. E a revisão de transcrição é da Bianca Vendramini Santolin. Obrigada e até a semana que vem.